A paz do Senhor Jesus, olha nós aqui de novo, capítulo 2, aleluia, glória a Deus, do livro de Lucas. Vamos na nossa breve oração. Deus, abençoe e guarde a todos que estão acompanhando nessa leitura, faça esse canal florescer, crescer para a glória do teu nome. Pai amado, abre o nosso entendimento, Senhor, da tua palavra, que o Senhor possa ser conosco, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que diz assim: o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cinério governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, para que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o seu uso da lei. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra.
pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contradito. É uma espada, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e os conhecidos. E como não encontrasse, foram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: porque é para que procuráveis, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles lhe compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhes sujeito a sua mãe, guardavam no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Capítulo 3, pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, da província de Traconites, e Lissânias, tetrarca, e Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto da palavra de Deus. João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo, até destas pedras pode Deus suscitar os filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com os que não têm, a quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensamento, todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Responderam João a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, e nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes, anunciando por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda está de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, com todo o povo se batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo menino começava de quase 30 anos, sendo com que se cuidava, filho de José e José de Eli. Eli de Matate, e Matate de Levi. Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José. E José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Num, e de Naum. E Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joana, e Joana de Reze, e Reze de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Zorim, e Zorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Leaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naazon, e Naazon de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá,
e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Capítulo 4, tentação de Jesus. E sendo Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado em espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se és tu, filho de Deus, dize a esta pedra que transporte em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-se a um alto monte e mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem, quem te sustenha que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, a sua fama, e correu por toda a terra em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade dos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E dizia: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, curar-te a ti mesmo, faze também aqui a sua pátria. Tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Jerusalém nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em que toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado.
Elias, senão a Sarepta de Sion e Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Jerusalém no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantou-se e expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Então, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, os ensinava aos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque na sua palavra eram com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? E viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, e servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e várias doenças los traziam, impondo-lhes as mãos sobre cada um deles, o curava. E também de muitos saíam dos demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e a multidão procurava encher junto dele, e detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. E assim finalizamos o capítulo 4. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. Amém.